E aí pessoal, eu sou o Joque e esse é mais um Joquinhos Hard. Hoje trazendo para vocês esse joguinho chamado Fire Tower. Na verdade, esse que eu estou mostrando aqui para vocês não é o jogo original, tá? E sim um retema que eu fiz. Esse jogo pode ser jogado entre 2 a 4 pessoas, mas eu vi também que existe uma regrinha para jogar sozinho. Esse jogo é tipo um jogo de Tower Defense, onde aqui nos cantos, ó, é a base dos jogadores. E no meio é de onde vai sair o mal que está tentando chegar até as torres. Bom, para jogar basicamente é isso que está aqui em cima da mesa. A gente vai ter o mapa, né? Cada jogador escolhe aqui uma das torres, né? Que vai ser a sua base. A gente vai ter também uma cartinha, que é a cartinha do jogador, né? Que ele começa com essa carta aqui, que é o balde de óleo quente. Depois que ele usar, ele vira a cartinha, que ele tem mais essa outra habilidade aqui que ele pode utilizar. A gente vai ter, obviamente, as cartinhas do jogo. A gente vai ter outras duas cartas que tem uma estrelinha no canto, que caso vocês queiram jogar de um modo diferente, vocês vão adicionar elas aqui junto às outras cartas, tá? A gente vai ter também essa carta aqui, que é a expansão do mal, que a gente vai colocar no baralho depois de dar 5 cartas para cada jogador, tá? Cada jogador tem 5 cartas em sua mão. Depois de dar, né, a gente vai embaralhar toda aquela coisa, a gente vai pegar essa carta aqui da expansão do mal, vamos colocar no meio do baralho, né? Vamos embaralhar e vamos deixar no cantinho. A gente vai ter também essa rosa dos ventos aqui, que na verdade não é tão necessária, mas é ela que vai nos dizer para onde o mal está se movimentando. No caso, né, eu utilizei aqui a temática do olho do Sauron. Então no início do jogo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dadinho D8, tá? Infelizmente tem que usar um dado D8. A gente vai rolar e vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ó, caiu 4. No jogo original, esse dado D8, ele já tem as letras assim como tem na Rosa dos Ventos, né? Que é o norte, sul, leste, oeste. No caso aqui, eu rolei um dado, caiu 4. Isso aqui é bem simples da gente fazer, ó. Aqui, ó, o norte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então caiu 4, vai ser o leste. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um marcadorzinho aqui e vamos dizer que o Sauron aqui está olhando para o leste. Isso quer dizer que o mal está se movimentando para o leste. Então agora o que vai acontecer? Uma vez para cada jogador, ele vai pegar um marcadorzinho de orc, que no caso aqui eu tenho esses cubinhos marcadores, que eu sempre indico para o pessoal para comprar, né? Que facilita um monte. Caso vocês queiram saber aonde comprar, eu sempre deixo marcado no primeiro comentário. Eu fiz uma lojinha lá no Shopee, onde vocês vão encontrar esses materiais que vocês utilizam para jogar os jogos de print and play. Vocês vão encontrar cubos marcadores, esses dados de RPG, né, de formatos diferentes. Tem até papel que você vai utilizar para imprimir os seus jogos. Bom, mas para quem não tem ainda os cubos marcadores e quer jogar, eu fiz esses marcadorzinhos aqui, ó, que são os orcs. Bom, vamos começar a jogar aqui, ó. Eu pego um marcadorzinho, ele está dizendo que o Sauron está olhando para o leste. Então o que a gente vai fazer? Ele está olhando aqui, os orcs vão sair daqui do meio e ele está se movimentando para o leste. Simples assim. Depois disso, o jogador ele vai ver as cartas que ele tem na mão dele e ele pode utilizar as cartas. As cartas vai servir para um monte de coisa. Por exemplo, a gente vai ter as cartas que são de ataque, que ele vai dizer como você vai posicionar os orcs aqui no mapa. Por exemplo, esse aqui, ó, ele me diz: coloque até 4 orcs em forma de um quadrado. Pelo menos um dos orcs deve estar ortogonalmente adjacente a um orc existente. Bom, onde é que estão os orcs existentes? Tem um aqui, ó. Então, quando eu botar esses 4 aqui, eu tenho que estar encostando em um que já existe. Pronto, coloquei. Essa carta que eu utilizei, eu vou botar fora e vou comprar outra. A gente sempre fica com 5 cartas na mão, tá? Agora, digamos que é um outro jogador. O que ele vai fazer? Ele vai ver qual é a direção do vento. Ainda está para o leste. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar um orc e vai colocar aqui na direção do leste, tá? Digamos que ele queira colocar aqui. Beleza, depois disso, ele vai utilizar uma das cartas que está na mão dele. Por exemplo, existem cartas de bloqueio. Lembrando, a gente não pode deixar os orcs chegarem ali na nossa torre.
Por exemplo, ele quer utilizar essa carta aqui, ó, que diz, ó, coloque 2 cavaleiros de Rohan em local vago com um espaço entre eles, tá? Pode ser tanto na horizontal como na vertical. Tá? Então, por exemplo, o jogador que botou essa carta, ele tem a torre dele aqui, ele quer proteger a torre dele. Então, por exemplo, ele pode botar um cavaleiro de Rohan aqui e um outro aqui, ó. Pronto, tem um espaço entre um e outro. Quando a gente bota esses bloqueios aqui, os orcs, eles não conseguem passar por cima do bloqueio, tá? Estão ali protegendo. É claro, como tem um espaço aqui dos lados, os orcs podem passar por ali. Beleza, de novo, o jogador ele utilizou aquela carta, ele vai botar a carta fora e vai comprar uma outra. Agora foi para um outro jogador, ou voltou para o primeiro. Enfim, ele vai ver para onde está posicionado o olho de Sauron. Ó, tá para leste ainda. Então ele vai pegar o marcador de orc e vai colocar para leste. Tá? Depois ele vai utilizar uma carta que está na mão dele. Como, por exemplo, as cartinhas que mudam a posição de onde o olho está olhando, para onde ele está olhando agora, tá? Então a gente pode utilizar essas cartas para alterar isso. Na carta aqui, ele diz aqui, ó, por exemplo, a carta do sul. Eu posso utilizar a carta para automaticamente virar a posição do olho. Não, agora ele está olhando para o sul. Ou eu posso utilizar a carta para rolar um dado, e aí vai ser na sorte, né? Eu rolo o dado e o dado vai me dizer para onde está sendo posicionado. Ou eu simplesmente posso utilizar a carta para colocar um orc para o lado sul. Por exemplo, não tem ninguém ainda para o lado sul aqui. Por exemplo, posso fazer assim, ó. Ah, vamos começar aqui, ó. Como eu sou um cara indo para o sul. Tá? Ou eu posso botar aqui, tanto faz, tá? Só que ele tem que estar vindo para o sul. Então essa é a forma que a gente vai alterar o movimento dos orcs, tá? De novo, o jogador utilizou essa carta, ele vai botar fora, vai pegar uma outra para a mão dele, tá? Foi para o outro jogador, o que ele vai fazer? De novo, ele vai ver para onde estão olhando aqui, ó, ele está olhando para o sul, então a gente tem que botar orcs se movimentando para o sul. De novo, aqui, ó, ele pode colocar tanto aqui, ou aqui, ó, de onde eles saem, tá? Desses 4 iniciais aqui. Digamos que ele queira botar aqui, que vai ficar bem mais perto da torre do jogador amarelo. Agora é a vez do jogador amarelo. O que ele pode fazer para se proteger? Bom, vai existir as cartinhas para se proteger, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Remova até 3 orcs que estão adjacentes, na horizontal ou vertical. O que ele pode fazer aqui, ó? Ó, eu posso pegar esses 3 aqui e remover eles, ó. Ataquei esses 3 orcs. Simples assim. Utilizei a carta, boto ela fora. Tá? É tudo bem simples de entender e nas cartas mesmo já diz o que você tem que fazer. Tá? Lembrando, passou para um outro jogador, o que ele vai fazer? Ele vai ver para onde os orcs estão se movimentando. Está vindo para o sul. Então a gente vai pegar um orczinho e vamos colocar para o sul. Digamos que eu quero colocar aqui, ó. Depois disso, ele vai pegar uma carta e vai utilizar. Digamos aqui, ó, ele puxou uma carta que diz, ó, norte. Ó, então eu quero que o Sauron agora olhe para o norte. Então quando um próximo jogador puxar os orcs, eles têm que se movimentar para o norte. Agora digamos que algum dos orcs encostou ali naquela área que está mais escura. O que acontece? O jogador ele vai poder utilizar essa carta aqui, ó, que diz, remova até 3 orcs adjacentes em uma linha horizontal, vertical, né? Pelo menos um orc deve estar na área da sua torre. Depois disso, vire a carta quando usada, tá? Depois de usar, eu boto desse lado aqui. Então, o que ele quer dizer com isso? De pelo menos um dos orcs tem que estar encostando. Ó, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Ó, pelo menos um dos orcs aqui já entrou na minha base. A carta ali diz que eu posso tirar até 3. Pelo menos um tem que estar encostando na minha base. Bom, está encostando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esses 3 aqui, ó, tá? Que são 3 em sequência. Bom, como é que faz para o castelo realmente ser invadido? Eles têm que chegar até esse ponto aqui, ó. Não é só simplesmente entrar aqui, eles têm que chegar até o ponto onde tem a cor ali, tá? Bom, depois que o jogador perde o castelo, não acabou para ele. Porque, de novo, vai existir essa cartinha aqui, que é a expansão do mal, que os jogadores que já perderam, eles vão poder fazer certas ações.
No jogo original, essa carta aqui não diz o que tem que fazer, tá? Ela mesma, ela diz, vai lá no livro de regras e vê o que o jogador pode fazer. Mas é isso, pessoal, basicamente o joguinho é esse, é bem simplesinho. De novo, vamos revisar as regras aqui. Qual é a primeira coisa que o jogador vai fazer no turno dele? Ele vai ver para onde está o movimento dos orcs, está para o norte. Então a gente vai pegar um orczinho e vamos colocar em um local onde esteja em direção para o norte. Se ele quiser, olha aqui, tem um espaço aqui, ó. Ele pode colocar um orc aqui, ó. Bom, depois dele ter colocado o orc no mapa, ele vai utilizar uma carta que está na mão dele. O jogador tem 5 cartas na mão que ele pode utilizar. Quando vê, não, ele quer fazer um outro movimento diferente com os orcs, que é esse aqui, ó. Mova um orc do mapa para qualquer espaço ortogonal e adjacente a um orc adjacente, O que ele vai fazer? Por exemplo, eu quero mover esse aqui, ó. Quero que ele pule daqui para cá. Ó, é um movimento ortogonal, ele se movimentou na vertical. Tá? Depois dele ter jogado a carta, ele vai comprar uma carta para a mão dele. E aí vai para o próximo jogador. Ele vai ver para onde está se movimentando. Está se movimentando para o norte. Então ele pega um orczinho, vai botar em algum local que dê para ir para o norte. Ó, que esteja livre. Aqui está livre, ele pode colocar. Depois disso, ele utiliza uma carta que está na mão dele. Digamos que ele tem essa carta aqui que diz, ó, oeste. Eu quero que então o olho de Sauron se movimente para o oeste agora. Beleza. Ele colocou o orc, usou a carta dele, botou a carta dele fora, comprou uma carta nova. Próximo jogador. Ele vai ver para onde estão olhando. Está olhando para o oeste. Então a gente vai pegar um orc e vamos colocar aqui para o oeste. De novo, ó, a área inicial é essas 4 áreas que tem aqui, ó. Tá? O oeste ele pode colocar tanto aqui ou ele pode colocar aqui, ó, nessas áreas aqui, ó, tem espaço aqui, aqui, tá? E aqui também, um espacinho entre um e outro é o oeste, tá? Pode parecer complicado, mas é bem simplesinho de entender. Bom, então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um comentário que eu gosto muito, comente nos meus vídeos. Não se esqueça também de ver a lojinha do Shopee, que eu tenho aí um monte de coisinha que vocês podem comprar para os seus jogos de print and play, assim como os cubinhos marcadores, dados diferentes, papéis, enfim, dados normais, tudo o que você precisa para imprimir os seus jogos de print and play. Não se esqueça de olhar também aí na descrição do vídeo, onde vocês vão encontrar os arquivinhos para imprimir esse joguinho. Lembrando que esse joguinho aqui é o Fire Tower, só que com uma temática diferente, tá? Uma temática que eu mesmo criei. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Falou e até uns próximos vídeos. Falou, pessoal!